Olá, sou o Lucas André e vou fazer uma apresentação acerca do projeto final da matéria de robótica móvel para o DCC, aplicado no DCC UFMG. E nesse projeto final, o tema escolhido por mim foi a coordenação e manutenção de formação para o controle de multirobôs de forma estruturada. O que é esse problema? A divisão de grupos em formação foi sempre utilizada em diversas situações, em diversos ambientes, como na natureza, como grupos de lobos, por exemplo, a alcateia, o grupo de outros animais. Na humanidade, como comboios ou organização de pessoas. Então, sempre foi utilizado a formação em grupos para a realização de tarefas. E a robótica móvel também pode ser beneficiada por isso. Então, o problema abordado será de manter múltiplos robôs em formação espacial estável durante a navegação, evitando obstáculos e estando em posições relativas. Essa implementação visa oferecer uma maior eficiência, robustez e escalabilidade e menor custo para as tarefas executadas, já que tarefas executadas em grupos muitas vezes podem obter uma eficiência melhor do que uma tarefa executada com o mesmo e múltiplos robôs desorganizados. Então, esse problema pode ser aplicado em diversas áreas, como até em próprios comboios militares, só que comboios militares de veículos militares autônomos, já que muitos veículos apresentam maior segurança. Também pode ser utilizado para monitoramento aéreo, onde múltiplos robôs de informação podem cobrir um campo maior. Missões de salvamento, onde grupos podem realizar resgates, por exemplo. Exploração e mapeamento, já que múltiplos grupos também, por exemplo, com múltiplas câmeras ou câmeras visando para diferentes objetivos, podem fazer um mapeamento e explorar melhor o ambiente. Operações industriais, como na formação aí, onde os obstáculos caminham informação para carregar caixas para determinados setores ou para retirar caixas. Então, essa operação de informação se torna muito benéfica. Então, a solução proposta para esse trabalho foi utilizando três frentes: estrutura virtual, arquitetura de seguidor e a comunicação entre os robôs. A estrutura virtual é utilizada para definir uma entidade física, ou uma entidade rígida física, onde cada robô mantém uma posição fixa relativa a essa estrutura. A arquitetura de seguidores divide os robôs em dois grupos. O líder, que define o caminho do grupo, movendo a estrutura através de uma trajetória, e os robôs seguidores que calculam as posições na estrutura virtual, dado essa relatividade ao líder. E às vezes sua movimentação para manter a formação. E isso tudo é feito a partir de uma comunicação entre os robôs, que publicam suas posições e com isso os outros conseguem se adequar. No caso, o líder publica, os seguidores conseguem se adequar. Para essa execução, a solução primeiramente inicia uma modelagem do ambiente. Para isso, foi considerado um conhecimento prévio do mapa. E a partir desse conhecimento prévio do mapa onde o robô vai executar, ele faz a conversão para uma matriz binária, onde as regiões claras indicam áreas livres e regiões escuras e representam obstáculos. Com isso, esses mapas são refeitos em duas partes. Inicialmente, primeiro, em uma parte é feito grid de planejamento, onde divide-se essa imagem em células de tamanho fixo que representam uma física do mapa. Então, esse é calculado um valor associado à presença ou à ausência de obstáculos para a ação dos pixels nesse mapa, definindo uma discretização em células para o mapa. E outra representa uma representação contínua, onde esse mapa tem sua densidade reduzida para diminuir essa densidade e com isso fazer informações necessárias para o cálculo das forças possíveis, que vai ser citado posteriormente. Com isso, o mapeamento mostra esses dois casos, onde na esquerda é o grid aplicado, onde células brancas são livres, células pretas são obstáculos, e na direita contínuo. Então, o planejamento do líder, da trajetória do líder, é feito utilizando um algoritmo de wavefront com um custo adicional de penalidade para obstáculos. O que significa isso? O wavefront ele constrói uma malha discreta onde é calculado um custo para cada célula. Esses custos são baseados na distância para o objetivo e nas distâncias para obstáculos. Ou seja, adiciona-se um custo maior para distâncias maiores para o objetivo e adiciona-se um custo maior para células próximas a obstáculos. O que acontece? A partir disso, pode definir-se esse mapa e esses mapas são aplicados no grafo, adicionando pesos às arestas. E com esse grafo com peso nas arestas, pode-se utilizar algoritmos de caminho mínimo, como Dijkstra, a estrela,
tomando como origem a célula, tomando como origem os objetivos no mapa e com isso calculando esse algoritmo de caminho mínimo. Esse basicamente pode fazer a imagem seguir, onde o X vermelho é o objetivo e o ponto verde é o start. Com isso calcula-se o wavefront, onde se penaliza proximidades do obstáculo e calcula-se o caminho encontrado, fazendo essa utilização em células. Por isso, permitindo calcular esse caminho mínimo afastado de obstáculos do início ao objetivo. Com isso, a partir dessa trajetória do líder, vai se calculando a estrutura virtual entre esse caminho. O que é essa estrutura virtual? Que é o igual eu expliquei antes, ele representa uma posição de cada seguidor dentro da estrutura, e essa posição é calculada a partir da posição do líder, que através da transformação dessa posição como matriz de rotação, aí a orientação do líder e essa posição do líder. Mas é feita uma adição, porque é feita uma predição futura da posição do líder, ou seja, tenta-se prever onde o líder vai estar em determinado momento, a partir da velocidade vetorial e velocidade angular que também são transmitidas. Com isso, os seguidores tentam prever onde o líder vai estar para alinhar a estrutura virtual na predição do líder, permitindo uma interação mais robusta, dado que o líder vai estar sempre em movimento. A partir dessa posição definida na estrutura, utiliza os algoritmos de campos potenciais vistos na matéria, como forças objetivas, forças possíveis e um adicional, que é a preservação da forma, onde a força atrativa direciona o robô ao ponto desejado, a força da modelagem por robô obviamente em direção à geometria, e as forças de repulsão afastam os objetos de obstáculos, como os próprios obstáculos do mapa e os outros robôs, como o líder e os seguidores. Então, a partir desses campos potenciais, permite-se que o robô vá para a posição esperada e também se afaste de obstáculos, fazendo uma movimentação reativa. Aqui alguns exemplos dessas estruturas virtuais: uma estrutura virtual em quadrado, uma estrutura virtual em linha, uma estrutura virtual em retângulo, onde os pontos azuis são seguidores, os pontos vermelhos são líderes, indicando como a estrutura virtual é livre, permitindo a utilização de diversas estruturas virtuais nesses algoritmos. Posteriormente, é feito o controle cinemático, onde para o seguidor eu tenho esse controlador baseado no modelo de De Luca e Yoyo, já que ele é um robô diferencial, onde a velocidade linear está ainda projetando a força em direção do robô, enquanto a velocidade angular deriva do erro angular entre o vetor força e o ângulo atual do robô. Aí, com isso, é aplicado no modelo, essas velocidades são aplicadas no modelo cinemático do Pioneer, que é o robô utilizado, e com isso permite a movimentação dele no mapa. E os líderes, de forma análoga, eles fazem um controlador cinemático distinto, já que ele é um robô holonômico. Então, o controlador dele é feito através do erro entre a posição atual e o ponto objetivo. E é processado por um controlador proporcional em espaço cartesiano, que getou um vetor de velocidade desejado para orientar o robô em direção ao próximo marco. E com isso, isso é convertido para a cinemática do robô robotino, que é o robô utilizado. Como disse, a comunicação é uma parte muito importante, então, já que o líder publica essa posição a cada tempos, de tempos em tempos, e as suas velocidades lineares angulares, permitindo que os seguidores saibam para onde ir, dado a estrutura virtual. Os seguidores publicam suas posições para os outros seguidores tentarem evitar em si mesmo, evitando batidas. E tudo isso é possível numa comunicação real, sem um grande problema, porque essa comunicação é limitada. Nessa simulação é feita uma simulação de uma rede de podcast, onde os líderes publicam e os seguidores resgatam. E isso é feito dentro do CopRSim, onde você registra como variável, você registra no CopRSim e depois você resgata os valores. Ainda é uma rede perfeita, mas permite simular como funcionaria uma rede. Agora, em implementação, já deixei o algoritmo executado aqui, então inicializa as variáveis e vamos para a execução do primeiro caso, que é o caso da formação em quadrado. Como pode-se ver, o robô vai seguindo esse posicionamento em forma de quadrado, seguindo os robôs. Ele vai ajustando essas posições e com isso ele vai se readequando. Então, como os seguidores são diferenciais, eles vão fazer esses pequenos ajustes na movimentação, que fazem sair um pouco da estrutura, claro, mas que são importantes para a questão dos diferenciais, já que precisam fazer a curva. Então, esse aqui é o problema só por causa do lag do vídeo, então eu só dei um empurrãozinho nele. Eu não sei porque tá dando isso quando eu ligo o OBS. Mas, basicamente, eles vão seguindo essa estrutura em forma de quadrado e permite chegar ao objetivo. Então, os robôs eles vão caminhando
até esse objetivo de forma mantendo a estrutura e fazendo apenas essas pequenas curvas. Então eles vão mantendo esse posicionamento e vão seguindo o robô líder na estrutura virtual. A predição permite que, como pode ver, fique bem fixa mesmo. Então, ele realmente consegue manter a estrutura virtual de forma muito eficiente na simulação, permitindo que os robôs, como vai ser mostrado agora, eles vão alcançar o objetivo daqui a algumas execuções. Então, com isso, eles vão conseguir chegar ao objetivo. Pronto. E essa execução também é feita com 3 seguidores. Então eu vou tentar dar uma executada rápida nela, mas não vai dar tempo ainda no vídeo por outro. Então, que é o dos 5 seguidores, mas funciona de forma igual, só que funcionalmente 5 seguidores. Mas. Então. Só comentando um pouco o código aqui para não ficar. Vai funcionar. Eu deixei que essas 3 variáveis sejam sempre definidas, que são os offsets, o mapa e a quantidade de seguidores, para permitir que essa execução pode ser feita em diferentes formações. Então pode-se ver que nesse caso ele tem um pouco mais de dificuldade, o terceiro seguidor já começou errando, já que ele tenta desviar dos obstáculos, mas no final ele consegue alcançar o objetivo. Então eles vão seguindo, eles vão tendo algumas dificuldades durante o mapa, durante esse caminho, mas eles vão em algum momento conseguir alcançar o objetivo final. O terceiro seguidor é o que erra mais. Tentei adiantar, mas tá vendo? Ele vai cometendo alguns erros, ele vai acelerei um pouco, mas ele, no final ele vai conseguir reajustar, voltar para o seu posicionamento e chegar ao objetivo. Então, para finalizar, com isso ele consegue gerar algumas estatísticas, por exemplo, como por exemplo o obstáculo, os caminhos seguidos, como você vê, tem esses pequenos desvios, e os erros, como pode ver, eles começam errando, esses pequenos erros que são causados para aquelas curvas, mas no final eles conseguem chegar ao objetivo final. Da mesma forma que eu mostrei também, que são em linha, com muitos obstáculos, ele consegue alcançar o final, mas ele apresenta erros maiores, porque ainda mais, principalmente o Pinocchio, como foi possível ver, ele agarra muito em muitas situações, o que pode ser um problema, mas que tem que ser controlado, que vai, mas de qualquer forma ele consegue manter isso tudo e chegar na perfeição. O que não tenho tempo de mostrar, mas eu posso mostrar no mapa em 2 segundos, é ele executando para 5 seguidores. Então, eu vou fazer para apagar o código, mas executando para 5 seguidores, ele vai fazer da mesma forma e vai manter a estrutura virtual mesmo para 5 seguidores, que vai alcançar esses resultados aqui, onde ele consegue fazer esse caminho mesmo para 5 seguidores mantendo o retângulo e consegue alcançar com erros variantes parecidos com o primeiro, que funciona normalmente para 5 seguidores, independente da estrutura virtual e da quantidade de seguidores. Então, enfim, esse é o vídeo. Obrigado.